Bom dia, bom dia, bom dia. Nossa aula de geografia, nossa aula de filosofia. Da aula da tia Patrícia, aula de filosofia. Hoje é o nosso textinho complementar, tá? Não tem no livro. Tempos de paz. Não tem no livro, mas tem lá no grupo, né? Que dá para você imprimir. Eu vou ler o texto, depois a gente vai comentar as questões, tá? Então vamos lá. Tempos de paz. Que fazer quando as necessidades ou desejos das pessoas parecem não se harmonizar? Pode haver discussões, palavras irritadas, silêncio ou até mesmo brigas. Isso pode durar muito tempo ou pouco tempo, até um dos lados ganhar, até conseguir o que quer ou precisa e o outro lado desistir. Mas pode acontecer algo completamente diferente, um outro tipo de discussão em que ambos os lados explicam o que querem ou precisam e por que razão. Em que um escuta o que o outro tem a dizer, em que trabalham juntos na solução do problema, de modo que ambos os lados possam ter aquilo que querem ou precisam, pelo menos em parte. Às vezes, pessoas alheias ao problema podem ajudar a resolvê-lo, dizer se um dos lados está sendo injusto ou infringindo as regras do debate. Podem sugerir maneiras de resolver o problema de modo que a paz não se interrompa. E às vezes, entre dois caminhos inconciliáveis, pode-se encontrar um terceiro caminho, diferente do que a princípio se queria ou precisava, mas bom para ambos os lados. O terceiro caminho talvez até seja melhor para todos, e o conflito pode ser o começo de algo novo, bom. Catherine Scholes. Esse texto é bem pequenininho, né? Ele fala sobre a paz, né? Coisa que estamos precisando, apesar de tudo que está acontecendo. Tem muita gente brigando, né? Tem muita gente irritado, né? Falam palavras que não devem ser faladas, depois se arrependem, mas também não querem dar o braço a torcer para pedir desculpa. Então, nesse tempo que nós estamos agora, é um tempo que a gente precisa de paz, tá? Então, vamos tentar aí controlar, né, o nosso excesso de raiva, né? Você ficou com raiva por algum motivo e quer falar coisas que não deve, né, para o seu colega ou para alguém da sua família. Porque a raiva é assim, a raiva, né, mexe com a nossa cabeça e acabamos fazendo o que não deve, né? Então, além de discussões, né, o texto não fala, mas quando muita gente começa a discutir, acabam brigando, né, briga física, né, que é bater na outra pessoa. E ainda acontece o pior, né? Querer matar essa pessoa de tanta raiva. Que na hora tá com bastante raiva, quer matar a pessoa. E no outro dia tá mais calmo. Então, o que a gente precisa tá com raiva, se irritou com alguma coisa, para, respira, pensa, para não falar nada de errado, nada que não se deve falar, né? Se acalmar. Porque quando a gente está com raiva, a gente fala o que não quer, né? Então, o silêncio é o melhor aliado, né, para a paz, para que aconteça a paz. Eu sei que às vezes é difícil, né? A mãe briga com a gente fica com raiva, sai falando coisa, bate a porta do quarto, mas isso causa consequências, né? Ou então tem alguém lá na rua brigando e acaba
fazendo o que não é para fazer. Briga com o vizinho sem necessidade, por causa de um som alto, por causa de uma coisa, aí acaba a amizade porque não consegue se controlar, né? Então, isso aí devemos pensar, e vocês como crianças ainda, né? Tenta conversar isso com o adulto, né? Para que sempre haja paz em tudo. Aí tem umas questões que você vai fazer, né? E eu vou comentar, porque normalmente as questões de filosofia são mais o seu pensar, né? As suas ideias, o que você acha. Mas tem umas aí que dá pra gente fazer junto. A primeira, ele pergunta qual o título do texto. O título do texto é Tempos de Paz. Quantos parágrafos há no texto? Vocês já estudaram o que é parágrafo, né? Então é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então aí tem 8 parágrafos. Quem é o autor do texto? O autor do texto, ele sempre aparece no final do texto, né? Aqui nesse nosso é Catherine Scholes. Qual é o tema do texto? De que é que fala o texto, né? O texto está falando sobre o quê? Qual é o assunto, né? Então, ele está falando sobre a paz, né? Que mais que você pode falar sobre o texto? Você vai dizer o que é que o texto fala, tá? Eu dei aqui sobre a paz, mas para resumir, porque isso é palavras suas, o seu pensamento, o que você entendeu sobre do que é que se trata o texto, certo? 6. O que pode levar à guerra, às brigas, às confusões, né? Você vai escrever aí. E a 7, de que maneira, segundo o texto, aqui eu quero de acordo com o texto, eu não quero o seu pensamento, tá? Segundo o texto, pode-se chegar à paz, a gente pode ter paz, pode acabar o conflito. Aí no texto tem dizendo, você vai procurar aí no texto onde é que diz, o que é que ele diz, né, para se chegar à paz, ok? Molezinha, né? Então pensem aí, vamos manter o controle, né, para não ter briga, para não ter discussões, para não falar o que não se deve falar, né? Então você lê aí esse texto aí também para alguém da sua família que você acha que é muito esquentadinho, né? Pra gente manter a paz, ok? Então, beijinhos e até a próxima aula.